Olá, meus queridos alunos! A aula de hoje é sobre classe e ordem dos números. Nós temos a primeira classe dos números, que são as classes simples, que nós temos unidade, dezena e centena. Unidade na primeira ordem, dezena na segunda ordem e centena na terceira ordem, das classes simples. Depois, nós temos a classe dos milhares, a classe dos mil. E também temos unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Unidade de milhar, quarta ordem, dezena de milhar, quinta ordem, centena de milhar, sexta ordem. Depois, para a aula de hoje, nós vamos ver a classe dos milhões, que também possui unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Os números se organizam, então, pelas classes e pela ordem, sendo a unidade de milhão a sétima ordem, a dezena de milhão, oitava ordem, e a centena de milhão, a nona ordem. Esses números se organizam, então, desta forma: classe simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, agora, vamos observar este número e aprender a fazer a leitura dele corretamente. O número que eu tenho aqui é 4.598.318. Repare que o 318 está na classe simples. A classe simples não precisa, vamos dizer assim, de sobrenome. Eu leio 318. Já o 598, ele está na classe dos milhares, então a minha leitura deve ser 598 mil. Já o algarismo 4 está na classe dos milhões, então nesse caso eu tenho que dar sobrenome, então eu leio 4.598.318. Eu não dou sobrenome apenas na classe simples. Então, em resumo, a gente dá o sobrenome para a classe dos milhões, para a classe dos mils, e a classe simples não precisa de sobrenome. Por isso que a leitura fica 4.598.318. Agora, observe o algarismo 8. Veja, o 318, veja o 8, esse primeiro 8, ele está na unidade da classe simples. Unidade simples, então o 8 vale 8. Já o 8, que está ali, ó, que é 4.598.318. Então a gente acabou de ver que o 8 na unidade simples vale 8. Mas o 8, que está lá na classe dos milhares, do mil, ele está em que posição, em que ordem? Na ordem da unidade de milhar. Então esse 8 quanto vale? Ele não vale apenas 8, o da unidade vale 8, mas o que está na unidade de milhar, ele vale 8.000. Então, nós estudamos que o valor dos números, eles se modificam conforme a posição que ele assume dentro da estrutura numérica, tá? Então, é importante que você saiba isso também. E estudamos também as ordens de grandeza do número. Se fosse só 318, da classe simples, se não tivesse aquele restante de número, a ordem de grandeza seria a centena simples. Se o número fosse, esquece o 4 milhões, se o número fosse 598.318, a sua ordem de grandeza seria centena de milhar. Mas nesse caso deste número, 4.598.318, a sua ordem de grandeza é unidade de milhão, tá? Isso é ordem de grandeza. Agora, observe esse número, 1.648. O algarismo 4, ele pertence a qual classe? Se você respondeu simples, acertou. E o algarismo 1 pertence a qual classe? Se você disse classe dos milhares, parabéns, acertou. Qual o valor do algarismo 6?
Veja que ele é da classe simples da centena. Se você disse 600, acertou. Então, os números, ele possuem valor conforme a ordem de sua posição. Vou ficando por aqui, meus queridos alunos, muito feliz e muito animada em estar tendo essas aulas com vocês. Beijo, tchau!